Irmãos, quero agradecer o convite. Hoje nós vamos estudar o Salmo 84. Eu sei que ninguém estava esperando por isso, mas nós vamos estudar hoje o Salmo 84, pedindo ao Senhor graça para entendermos o que Ele preservou pelos séculos para o aprendizado do seu povo. E este salmo é um pouco mais comum, os irmãos estão mais acostumados, por causa dos vencedores por Cristo, né? Que melodizou, não sei se é essa palavra que se usa, pôs melodia nestas palavras do Salmo 84. Mas vamos ver o que o Salmo nos diz, tá bom? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Santo Deus, mais uma vez na tua presença, mas agora queremos pedir a iluminação do nosso coração para compreendermos tua palavra, para que a tua palavra seja como que alimento para a nossa alma, nos preparando, nos equipando para melhor te servir, para que a gente entenda como o Senhor quer que nós o sirvamos, para que não só enquanto estivermos reunidos como igreja neste lugar, mas também quando estivermos separados, como a gente pode tributar honra e glória ao teu nome majestoso. Por isso nós pedimos esta bênção do Senhor, esta iluminação, que teu Espírito Santo tenha completa liberdade para mudar a nossa maneira de pensar, para nos conceder um novo padrão de vida, uma nova forma de enxergar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, os privilégios que temos e também os desafios que se interponham, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito para sermos verdadeiramente mais que vencedores, como Tua palavra propõe. E que em tudo, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre teologia da história da salvação. Hoje de manhã nós tivemos o nosso irmão Rafael, que falou sobre a Bíblia, a sua teologia é feita por histórias, né? Ela é contada por histórias, e está correto mesmo. E eu queria hoje trabalhar essa questão da história da salvação no decorrer da Bíblia. Não sei se você reparou, mas desde Adão, é sempre Deus que vai em busca do homem. É sempre Deus que vai atrás do homem. Deus o criou
criou Adão, colocou no jardim do Éden e disse para ele trabalhar lá, dando nome para as árvores, frutas e folhas e também os animais. E diz que na viração do dia, Deus ia ao encontro do homem. Então, aí, pela minha imaginação, eu fico pensando que o Adão está lá com uma pranchetinha, dando nome para tudo quanto é animal, para tudo quanto é árvore e tal, e frutas e etc e tal, e está chegando a viração do dia, ele diz, opa, tem encontro hoje, e vai para o encontro com Deus. A Bíblia não diz se havia um lugar marcado, né? Mas parece que havia, porque quando Adão come do fruto, ele não vai para o lugar marcado, ele se esconde, né? E Deus disse, cadê você, Adão? E ele disse, eu estou aqui, mas eu estou escondido porque eu estou nu e eu não queria que o senhor me visse nu. Mas como é que? Quem te contou que você estava nu? Todo dia você estava nu aqui, quem te falou que isso era ser nu? Né? Então, quer dizer, Deus ia ao encontro do ser humano. Quando o pecado se instala e eles são expulsos do Éden, então Adão certamente diz para os seus filhos como Deus queria que fosse adorado. E eles começam então a fazer sacrifícios. E Deus se fazia presente recebendo aqueles sacrifícios quando ele era oferecido de coração. Não foi o caso do sacrifício oferecido por Caim, mas o de Abel sim. E a Bíblia nos diz que no decorrer dessa história, vários homens e várias famílias ali foram abençoadas porque tinham conhecimento de Deus. Até que Deus chama no caso Abrão, e o tira lá do meio dos idólatras, do meio de um povo idólatra, para levá-lo para a terra que ele prometeu e fazer dele uma nação. E essa nação seria, então, um exemplo de gente, de um povo, de uma nação que adora ao verdadeiro Deus. Por isso Deus, então, se dava a conhecer. Ele vinha ao encontro, ele se revelava para o seu povo, para que as pessoas pudessem saber quem ele era e pudessem servir por causa deste encontro, desta orientação. E as Escrituras nos dizem que, ora o povo obedecia, seguia o Senhor, ora o povo se rebelava e queria fazer do seu jeito. E a gente tem a expressão bíblica de que as pessoas, os seres humanos que viviam naquela época, sempre tiveram uma ideia diferente da ideia de Deus para o culto. Deus, quando se revelava, ele falava com o ser humano, mas sempre alguém, outra pessoa, né? Claro, tinha uma outra ideia para culto. E se começaram a fazer ídolos, a fazer sacrifícios e também cultos a deuses criados pela mente humana, de tal sorte que houve um desvio completo e total, mas Deus foi em busca do ser humano, até que Deus finalmente, por sua graça, resolveu mandar seu Filho para exemplificar como é viver para Deus, assumir a culpa dos nossos pecados, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, e ascender aos céus, reinando e governando o seu povo através da obra do Espírito Santo dentro do coração. É maravilhoso pensar que Deus sempre vem em busca de pecadores como nós. Porque se dependesse de nós, provavelmente não existiriam lugares de culto. Porque cada um de nós gostaria de fazer do seu jeito. Ao invés de sacrificar cordeiros, talvez a gente gostasse ou preferisse, melhor dizendo, sacrificar galinhas. Ao invés de sacrificar pombinhos para aqueles que não podiam sacrificar cordeiros,
talvez alguém tivesse a ideia de sacrificar ratos. Não sei, algo assim. Ou talvez dizer, não, eu sou vegano, então eu vou sacrificar plantas. Sabe, se deixasse por nós, cada um de nós buscaria uma forma de adorar ao Deus que nós mesmos criamos, sem nunca encontrar a salvação. Mas Deus, por sua misericórdia, veio ao encontro e marcou um lugar para o nosso encontro. No Antigo Testamento, Deus fez isso quando tornou aquela família em um povo, fez isso através do tabernáculo. Quando se tornou uma nação, fez isso através de um templo. Era um lugar para o encontro com Deus. E assim como Adão, imagino eu, ficava ansioso por chegando a viração do dia, por aquele bate-papo, por aquele encontro com Deus, também o povo de Deus fica ansioso porque está chegando o dia e o momento, às vezes a hora do encontro com o seu Deus, onde nós podemos expressar a nossa adoração, a nossa gratidão, podemos cantar juntos as belezas da graça do Senhor sobre as nossas vidas, onde nós podemos experimentar, através da experiência dos nossos irmãos, que Deus continua agindo com graça e misericórdia todos os dias, nos livrando, nos protegendo, nos guiando, nos usando para falar do seu evangelho. Então, essa história da salvação, que culminará com a volta de Jesus, aquele grande e glorioso dia, quando ele virá buscar os seus em glória e majestade, para vivermos para sempre com ele, por toda a eternidade, gozando da sua presença e da sua graça. Essa história da salvação precisa ser relembrada. E talvez até precisa ser celebrada. E é por isso que o Salmo 84 é tão gostoso de ler e de cantar, porque ele retoma essa narrativa da misericórdia e graça de Deus. E só para lembrar os irmãos, nós estudamos aqui alguns salmos de Asaf, né? Salmos que se dizia ser de Asaf, ou talvez de um descendente de Asaf. Do 84 em diante, não. Começamos agora salmos da família de Coré, ou da família de Corá, que era também um grupo de levitas dedicados à música, dedicados ao louvor na igreja. E é interessante porque, como é nos apresentado aqui, esse Coré, ele é alguém famoso, porque não precisa de apresentação extra, né? E alguns teólogos entendem que esse Coré aqui, ele é aquele mesmo... Na verdade, esse aqui não, esse aqui é o descendente, tá? São os netos, os bisnetos dele, porque esse Coré foi aquele levita que se levantou contra Moisés lá no deserto e Deus o puniu com uma espécie de um terremoto que engoliu ele e todos os outros que tinham se rebelado contra Deus e fechou a terra por cima. E então o Coré mesmo não pode compor nada, né? Porque ele se deu mal. Mas os filhos dele não foram rejeitados pelo povo. A descendência dele não foi rejeitada pelo povo, por isso eles se tornaram, então, grandes cantores e instrumentistas no tempo de Davi, e por isso esses salmos aqui são atribuídos a eles. É claro que eu preciso dizer que existem alguns teólogos que entendem que não foram compostos pelos filhos de Coré, foram compostos por Davi, o rei Davi, e dedicados aos filhos de Coré para que eles cantassem e tocassem no templo, tá? Esses teólogos que pensam que foi Davi, eles fazem isso principalmente por causa do versículo 8 e 9,
que nós temos neste salmo. E incluindo aqui um desses teólogos, o próprio Calvino pensa que esse salmo foi composto por Davi. É Davi declarando tudo isso, e ele coloca essa melodia, esse poema, né, essa poesia, dentro de um momento específico onde Davi teve que fugir para longe por causa de Absalão, seu filho. Tá? Então, por isso que ele estava impedido de estar junto com o povo de Deus em adoração. Bom, eu preciso dizer para os irmãos que eu não compartilho com o Calvino desta abordagem, tá bom? Eu entendo que o salmista aqui, que não sei se é dos filhos de Coré, ou qual dos filhos de Coré que foi compôs, não necessariamente o versículo 8 e 9, por causa de 8 e 9, foi feito por um rei, ou foi feito pelo rei Davi. Mas, de qualquer maneira, seja ele quem for, foi usado pelo Espírito Santo para falar para a gente da importância de nós estarmos num culto celebrando o nome do Senhor. E, interessantemente, ele apresenta a dificuldade que o salmista encontra aqui para estar no culto celebrando. E isso é importante perceber nesse salmo. Porque normalmente a gente canta ele na hora do culto. Então a gente não percebe que o salmista está com dificuldade de estar no culto. E eu queria chamar a sua atenção, então, para pensarmos juntos, né? Essa busca, esse desejo pela presença de Deus que o salmo apresenta para nós. E olhando dessa perspectiva, né, da presença, a busca da presença do Senhor, versículo 1 ao versículo 4, e essa é uma outra dificuldade que esse salmo traz para a gente, são as divisões que ele propõe, porque são muito difíceis, são divisões muito tênues, que a gente precisa prestar muita atenção para poder captar e fazer as divisões, talvez de maneira correta, né? Espero ter conseguido isso com a graça de Deus. Então, versículo 1 ao versículo 4 é apresentado para a gente a questão da casa de Deus, e chamada aí dos tabernáculos, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos. E, nesse sentido, é o lugar de adoração. Tá? Se você entender no Antigo Testamento, dentro da história do povo hebreu, quando eles saem do Egito e vão para a Terra Prometida, eles viviam em tendas. E a casa de Deus, o lugar do encontro com Deus, também era uma grande tenda. Era chamado do tabernáculo. E neste lugar, as pessoas, no caso através de representação, né, através de Moisés, Arão, eles falavam com Deus e Deus falava com o povo. Então, quando o salmista lembra aqui a questão do tabernáculo, né, essa grande tenda de encontro, e depois com Davi e mais particularmente com Salomão, é construído um lugar, uma estrutura de alvenaria para substituir o tabernáculo, que chamamos ele de templo, né? Era o lugar do encontro com Deus. Quão amáveis são os lugares de encontro com Deus. E o salmista levanta aqui uma certa ansiedade, né? O coração do salmista anelava, ele suspirava pela chance de poder cultuar a Deus. O que faz a gente entender que ele não podia. De alguma maneira, ele estava impedido de fazê-lo. Toda a agitação descrita aqui no coração do salmista era pelo lugar, não era pelo lugar em si, né? Mas era pelo dono do lugar. O encontro com Deus. Não importa se era um tabernáculo, se era um lugar onde se tinha feito um altar para oferecer sacrifício, ou era o templo.
Não, era o coração, a alma do salmista anelava por poder ter um encontro com Deus. E sabe, apresentado para a gente aqui algumas pessoas, pessoas não, apresentado para a gente alguém que tem privilégios disso. Não sei se você reparou, mas o salmista faz uma comparação aqui com as aves. A gente não tem aqui, né? Graças a Deus a gente não tem aqui na nossa igreja. Mas se você for ali no templo que a gente está construindo, né, que um dia, pela graça de Deus, nós vamos adorar lá, tem muita pomba que achou um lugarzinho para fazer o seu ninho lá. E quando a gente está fazendo alguma coisa lá, de vez em quando a gente toma um susto, porque daqui a pouco né, você está distraído, são as pombas achando um lugarzinho. Então o salmista faz esse tipo de comparação. Entenda o que o salmista quer dizer. Ele diz assim, olha, os pardais acharam um lugarzinho para ficar lá no templo, fizeram o seu ninho. As andorinhas colocaram lá os seus ninhos e criam os seus filhotes no templo. Eles estão o tempo inteiro lá. São privilegiados, mais do que eu. Porque eu não posso. Então, assim como o pardal achou casa, a andorinha achou sua casa e fez até ninho para si, eu achei os teus altares. Eu queria estar no teu altar e viver lá. Porque aí eu não precisava me deslocar, eu podia oferecer adoração constante. Por isso, no versículo 4, ele diz assim, ó, bem-aventurado, feliz é a pessoa que pode continuamente, como o pardal e a andorinha, né? Continuamente, porque mora lá, louvar a Deus. Que privilégio. Quando eu estava estudando esse salmo, eu fiquei pensando, puxa vida, a gente... lembrando que o tabernáculo, ele, quando estava no deserto, indo para Canaã, ele ficava no meio do povo. Então, quem morava ao redor, tranquilo. Mas quem morava distante, lá na ponta, tinha que andar até lá. Quando foi construído o templo, só tinha o templo ali. Então, não importa onde você morasse em Israel, você tinha que ir para o templo. Tá certo que hoje em dia fizeram ali na Celso Garcia outro, né? Mas na época não tinha, então tinha que ir lá. E nós, no Novo Testamento, né, temos o privilégio de termos igrejas espalhadas por vários bairros. E nós, muitas das vezes, moramos perto da igreja. E nós não vamos. Nós não sentimos que isso é um privilégio. Eu estava prestando atenção, né, quando nós estávamos orando através da nossa irmã Suzete, ela disse, Senhor, muito obrigado pelo privilégio. Eu fiquei pensando, realmente é um privilégio estar aqui, na casa de Deus, podendo. Porque quando todo mundo reclamou, quando nós fomos impedidos pelo governo de estarmos reunidos. Todo mundo disse, isso é um absurdo, eu queria estar na igreja. E as pessoas que mais reclamaram, dizem os pastores, são as pessoas que menos iam na igreja. Ela queria ter o privilégio de dizer não. Eu acho que é isso, né? Eu queria muito que a igreja estivesse aberta. Aí se abre a igreja, ele não vai. E nós perdemos o privilégio. A gente não sente essa necessidade, porque a gente pode ir a qualquer dia, a qualquer hora. E agora, através da internet, deixa eu olhar aqui para a câmera, através da internet, ficou mais fácil ainda. Porque agora a gente toma um banho quente, põe o pijama, deita na cama e vamos assistir o culto. Dá para pegar uma pipoquinha para mim, por favor? Abre uma Coca-Cola, fica ali comendo pipoca, tomando Coca-Cola, enquanto assistimos.
E quando é gravado, a gente até dá para adiantar um pouquinho, né? Essa música eu não gosto. Entendeu? Porque a gente não tem esse anseio que o salmista apresenta para a gente. A gente não percebe. E nem fazemos questão de ter o encontro com Deus. Parece que o culto é apenas decorativo. O culto é apenas uma aula instrutiva. Não é para a gente participar. Mas o salmista pensa diferente. Veja do versículo 5 ao versículo 7, ele fala de uma esperança, de um anseio que se tem pelo caminho, antes de chegar lá na casa de Deus, né? Então ele diz assim, versículo 5, feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É interessante pensar num caminho plano, um caminho onde foi tudo nivelado, a facilidade que se tem para ir para a casa de Deus, né? Isso se guarda no coração. Então, a felicidade estava em buscar a Deus, com as forças que Ele dava, e não porque o caminho era mais fácil. Tanto é que, na sequência, ele diz que também existem caminhos aplanados, mas existe também o vale árido, o vale seco, onde não tem nada plano, é uma depressão que não tem vida. Mesmo assim, o adorador verdadeiro não se intimida. Para ele, tanto o caminho aplanado que ele guarda no coração, quanto aquele vale árido, é como se o vale árido fosse um manancial. Quando tem a chuva e rega tudo e brota a vida, assim é o caminho árido para aquele que quer adorar o Senhor, porque o objetivo dele é chegar lá, é ter o encontro. Nada vai o impedir. O coração dele está firmado no encontro. Então, sejam quais forem as dificuldades que se apresentarem, e elas se apresentarão, ele não se deixa bater. E ele olha para essas dificuldades como forma de ganhar força e mais força para chegar lá. E é tão interessante pensar como é que a gente olha para as situações. Como é que você enxerga as situações que são apresentadas para nós? Porque dá a impressão, e eu acredito que muitas vezes as nossas pregações passam essa imagem, essa ilusão de que para adorar a Deus tudo tem que ter dado certo. Sabe assim? Sabe aquele tipo de pessoa que vai para a igreja e então o relógio tem que ter despertado na hora certa? Não tem. E aí ele pode se arrumar, e quando ele vai tomar o banho para vir para a igreja, né? Fica a dica aí, vai tomar um banho para vir para a igreja, aí a água está quentinha, está gostosa, não tem ninguém usando o banheiro, e está tudo bem, e quando ele vai, pega o carro, quando ele vai chegando nos faróis, os faróis vão se abrindo, né? Está chegando assim, está vermelho, está chegando verde. Aí ele passa, verde, passa, verde. E ele chega e estaciona. Quando ele está chegando assim, tem uma vaga bem na frente, e ele para e diz, Deus está comigo. Hoje o culto vai ser maravilhoso. Porque tudo deu certo. Isso significa que quando cair a energia, e ele não puder tomar banho, ele diz, não vou tomar banho. Não vou para a igreja porque eu não pude tomar banho, e não tomando banho, isso quer dizer que Deus não quer que eu vá para a igreja. Isso quer dizer que quando ele está chegando, o farol está aberto e o farol fecha, ele diz, não, hoje não vai ser bom, eu não vou para a igreja não, porque o farol fechou, toda vez que eu vou, farol
Não, então, quando eu chego, tinha uma vaga, mas quando ele está chegando, vem um irmão e estaciona ali. Um irmão abençoado, né? Que é o dia é o dia dele de caminhos aplanados, ele estaciona ali, aí você tem que estacionar na outra esquina. Não, Deus não está comigo, não. Muitas das vezes a gente faz usa essa visão ilusória de que as coisas precisam estar dando certo para que o nosso louvor seja verdadeiro. Mas a palavra de Deus mostra, através de algumas histórias, que o nosso louvor muitas vezes é mais sincero quando as coisas não estão dando certo. Não é quando você tem muito dinheiro que você coloca no gasofilácio. É quando você só tem duas moedinhas e coloca no gasofilácio. Percebe? Às vezes a nossa adoração verdadeira é quando as coisas estão dando errado. Porque você percebe que Deus vai renovando as suas forças. E você vai de força em força, se aproximando mais de Deus. Para adorá-lo. Entendendo que o objetivo foi alcançado quando você tem esse encontro com Deus. E você sabe que valeu a pena. O bom de ser pastor, que muitas das vezes os irmãos compartilham com a gente as suas experiências. E algumas vezes, alguns irmãos disseram: pastor, eu estava morrendo de dor de cabeça. Aquela dor pulsante. E eu fiquei pensando vários minutos se eu ia ou não para a igreja, porque tem os cânticos, né? Tem os hinos, o som e tal. Mas eu resolvi vir, e eu entrei e comecei a cantar e a orar e esqueci da dor de cabeça e estou bem, agora estou. Eu estava aqui com a espinguela caída, e estava aqui e tal, fui para a igreja, e mesmo assim, com muita dificuldade, nós começamos a louvar, e Deus falou no meu coração, e eu voltei para casa renovado, com dor, mas renovado. Pronto para o dia a dia. Por causa do encontro. E essa expectativa do caminho, descrita aqui, né, até o versículo 7, é uma expectativa muito boa, muito positiva. Que nós devíamos fazer todos os dias. A gente não pode cultuar a Deus ligado no automático. E eu acho que, nesse sentido, as crianças nos ajudam muito a refletir, a repensar, a rever os nossos conceitos, porque às vezes a gente se acostuma com as coisas de Deus, não percebendo o extraordinário presente. E o encontro com Deus é sempre um encontro com o extraordinário. Deus sabe da dor, da dúvida, do anseio do nosso coração. Ele vê a nossa alma e providencia a solução para o íntimo, lá no fundo. É o extraordinário presente. E aí, estranhamente, eu quero dizer, você tem o versículo 8 e 9. É uma espécie, parece aqui um parêntese dentro da narrativa do Salmo. Tá?
mas ele vai falar aqui da entrega da liderança, tá? É uma intercessão, tá? Dentro dessa oração, hino, o salmista faz uma oração dentro da oração, né? Ele faz um pedido aqui, ele faz um pedido muito claro, muito específico. Ele interrompe a narrativa, o fluxo da poesia, para fazer um pedido. Abençoa o ungido. Claramente é uma referência ao rei. O rei era o chamado ungido de Deus. Agora, qual rei? A resposta é não sabemos. Mas seja ele quem for, essa unção que foi derramada sobre ele era característica de todo aquele que ascende ao trono. Então, Saul, Davi, Salomão, Roboão e todos os outros reis, todos eles tiveram que ser ungidos. Por isso era chamado de um ungido de Deus. Como uma referência aqui àquele que vai governar. Por quê? Por que o salmista dá um break aqui e faz esse parêntese? Não sabemos. Tá bom? Objetivamente, nós não sabemos. Até agora, não se concluiu uma razão específica para isso. Há uma proposta aqui, né? O rei, sendo líder político da nação, precisava estar mais perto de Deus do que as demais pessoas, porque cada decisão dele podia aproximar ou afastar as pessoas de Deus. Então, por alguma razão, este rei aqui, que ele está pedindo, está impedido de estar no templo, estar adorando. Então, o que ele faz? Qual é o pedido, né? Ele diz assim, porque a ideia era de estar no culto, era a gente ir perante Deus, perante a face de Deus. É como um encontro face a face. Então, como o rei, por alguma razão, que a gente não sabe qual é, porque a gente não sabe qual é o rei, né? Então a gente não sabe qual é a razão, não pode ir para o templo e estar na face de Deus, o que o salmista pede? Que Deus vá até o rei e contemple a face do rei. Encontre-se face a face com o rei e lhe conceda a bênção de fazer um bom governo e conduzir as pessoas para perto dele. Então, é uma intercessão pela liderança. E, puxa vida, como seria bom se todo crente fizesse isso pela sua liderança. A começar pelo pastor. Uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Orar pelo seu pastor pode ajudar muito a sua igreja a caminhar nos caminhos de Deus. Algumas igrejas, e talvez a gente mesmo, tem uma visão equivocada sobre o pastor, como se ele fosse impecável. E não quero desiludir ninguém, não quero abalar a fé de ninguém, mas não é verdade. Os pastores são pecáveis, porque eles são seres humanos. E, às vezes, algumas decisões nós tomamos por causa da nossa vaidade. A gente não quer dar o braço a torcer, então a gente toma essa decisão. Às vezes a gente dá carteirada. Você sabe com quem você está falando? Com o ungido do Senhor. Às vezes a gente faz porque a gente quer proteger as pessoas que a gente gosta, que a gente prefere. Mas nada disso está certo. A palavra de Deus nos ensina a viver diferente disso. Então, quando nós oramos pela nossa liderança, pedindo que o Senhor possa conduzir a nossa liderança, os nossos pastores, tanto o pastor regente quanto o docente, né, os presbíteros
e os reverendos, quando nós oramos por isso, para que Deus tenha misericórdia de sua vida e que cada decisão que Ele tomar possa nos aproximar de Deus. Cada visita que Ele fizer, cada oração que Ele pronunciar, possa nos aproximar de Deus. E que Ele seja um bom exemplo para nós. Tomara a Deus que vocês façam isso pelo pastor de vocês. Mas o salmista continua. Veja o versículo 10 ao versículo 12, depois desse parêntese, que ele só faz isso. Senhor, abençoa o teu ungido, abençoa a vida do rei. Se ele não pode vir, vá até ele, Senhor. E o abençoe lá nesse encontro. Então, fechado o parêntese, o salmista continua a sua poesia e ele fala agora, do versículo 10 ao versículo 12, sobre a recompensa de estar na presença do divino. Bom, primeiro o salmista vai falar aí das escolhas. O que é que vale mais? O salmista faz uma declaração da sua opção de vida. Buscar a Deus. Para o salmista, viver é buscar a Deus. E ele faz uma comparação. Está bem específico aí. 1 dia versus 1000. Esse contraste enfático, né, de um dia de vida versus toda a vida daquele que busca Deus e daquele que não busca Deus. Ele para enfatizar, ele usa um outro contraste. Ficar na porta da casa, ficar na soleira da porta, nem conseguir entrar na porta, vale mais do que ser honrado na cidade, nos lugares onde não se tem Deus. Então, ficar na porta da casa de Deus por um dia só, como você viajar tanto para chegar na casa de Deus e nem conseguir entrar, vale mais do que você passar sua vida inteira sendo honrado e bajulado pelas pessoas que não conhecem a Deus. Vale muito mais. Por isso é o contraste entre 1 dia e 1000 dias, a vida inteira, né? Entre estar na porta da casa do Senhor do que nas tendas da perversidade. Entende? Ele está trabalhando aqui esses contrastes para ressaltar uma opção de vida. Para ele, vida verdadeira significa buscar a Deus. Deus é apresentado aqui com o tesouro verdadeiro. Então, outra comparação que ele vai fazer é que Deus é que nem um sol. Deus é que nem um escudo. No caso do sol, claro, ele vai falar do calor, luz, que trazem vida e alegria. Então, onde o sol aparece, parece que as pessoas ganham mais alegria, disposição para viver. E, psicologicamente falando, aqueles países que são desprovidos de sol todo dia, para a gente aqui isso é muito comum, né? Mas para alguns países isso não é tão fácil assim. Você pode ver que as pessoas são, isso é comprovado, não sou eu que estou falando, né? As pessoas são mais introvertidas, circunspectas, né? Elas ficam mais... E quando os países que bate mais sol, parece que as pessoas são mais sorridentes. Não é sempre assim, mas a ideia é que o sol traz vida. E quando ele usa a expressão de que Deus é o nosso escudo, claro, o escudo da batalha, né, para o combatente é fundamental para livrá-lo de vários tipos de ataque. Ou seja, Deus não só provê vida e alegria, como também
proteção. Não sei se isso é importante para você, mas a maioria de nós não sai de casa se tiver com medo. Porque algumas pessoas têm síndrome do pânico e ela fica com medo de tudo. E eu sei isso por experiência, porque minha mãe teve síndrome do pânico. Ela teve depressão e, na sequência, teve síndrome do pânico. E ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo de ficar sozinha no quarto. E nós levamos a Dona Maria para o psicólogo. E o psicólogo disse, Dona Maria, você está com medo? Mas o que vai acontecer? Não sei, eu tenho medo, mas por que não tem? E, tá bom. Vamos fazer o seguinte, só não precisa levantar, tá bom? Só faz o seguinte, só acorda, lava o seu rosto, escova o seu dente, toma o seu café, arruma a sua cama e tome 15 minutos de sol. Todo dia. 15 minutos. Depois, se a senhora tomar uns 15 minutos, se a senhora quiser deitar, a senhora pode deitar. Se a senhora quiser ficar o dia inteiro na cama, pode ficar, não tem problema. Combinado? Combinado. Então, minha mãe acordava, arrumava, tomava um cafezinho dela na cama, ela tomava um café na cama, tal, arrumava a cama, ia para o sol 15 minutos, voltava, quero ir para a cama, ia para a cama. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, disse, acho que hoje eu vou tomar café lá na cozinha. Quinto dia, sexto dia, ela disse, eu vou para a sala, não quero mais ficar no quarto. E foi se libertando. Qual foi o remédio receitado pelo psicólogo? Anote aí para você usar isso no seu dia a dia. Sol. Sol. Toma um pouco de sol. Parece que ele recarrega as baterias e a gente fica... Sabe, ter Deus como nosso sol, como nosso escudo, renova as forças, restaura a alegria de viver. Faz com que a gente seja motivado pela graça do Senhor, pela misericórdia renovada todo dia, a ver as coisas boas. É claro que depressão é uma doença, então, dependendo do seu grau de depressão, você tem que tomar, além de sol, algum tipo de remédio para restaurar a serotonina ou a dopamina que você tenha baixado aí. Mas, de qualquer maneira, é necessário você perceber que Deus nos deu vida para ser vivida. Por isso, o salmista ainda insiste dizendo como Deus é bom. Ele concede graça e glória e bens. No Antigo Testamento, graça era representada pelo sorriso do soberano àquele que o procurava. Se você procurasse um rei fora da hora marcada e ele não sorrisse para você, você corria risco de vida. Mas se ele sorrisse, ele mostrasse graça com você, seus pedidos seriam atendidos. Isso aponta para a vantagem do encontro com Deus. Glória, ser honrado por Deus é muito melhor do que ser honrado pelos homens. Mesmo que você não consiga essa honra nesta vida, o seu galardão está guardado. Deus não vai deixar passar nenhuma das boas obras feitas em seu nome despercebida. Deus enche de bens, diz aí, né? Deus concede tudo o que nós precisamos para não desistirmos
desta busca de uma vida de retidão. Então, se você não tem recebido isso, é porque você não precisa, porque Ele concede tudo que é preciso. É que a maioria das vezes a gente está olhando não para aquilo que as Escrituras chamam de bênçãos, mas sim o que a sociedade diz que é bênção. Por isso a infelicidade mora no nosso coração, porque a gente não tem o carro X, porque a gente não mora no apartamento Y, porque as nossas roupas não são da marca N. Então, nós somos pressionados pelos conceitos do mundo que diz o que é ser feliz. E tenta modelar a sociedade baseado nessa felicidade. Que é uma felicidade de compras, de bens, de coisas materiais. E se isso fosse verdade, ricos não se suicidariam. Se isso fosse verdade, não haveria tanto ódio nas famílias de ricos. Só pobre seria alguém que viveria com ódio no coração, mas não é verdade. E se você prestar atenção, o rico nunca está satisfeito. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. E se ele for o número 1, ele quer derrubar o número 2, porque o número 2 está chegando perto dele, ele pode passar a ser o número 2. Já pensou? O que será da vida dele se ele for o segundo homem mais rico do mundo? Coitado dele. E não sei se você tem essa experiência, mas eu já tive, de gente pobre, vivendo tranquilamente, satisfeita no seu ranchinho alugado, né, arrendado, que no final de semana fica ali pescando. Você fala, não, está pescando um peixe de, sei lá, 40 quilos. Não, lambari. Quando eu vi os caras pescando lambari, eu fiquei pensando, quantos lambaris esse cara tem que pegar para sustentar a família? E ele está lá, pescando, feliz da vida. Entenda, o que o salmista está dizendo é que a verdadeira felicidade, ele termina exatamente com esse ponto, né? A verdadeira felicidade é acessível a qualquer pessoa. Porque ela não está baseada em você ser um rei, ou ser um nobre, ou ser alguém famoso. A verdadeira felicidade não depende das coisas que você tem nas suas mãos, ou que você pode apresentar perante a sociedade. A verdadeira felicidade está baseada em viver uma vida na presença de Deus. Por isso o encontro com Deus é tão importante. Porque é a fonte da sua felicidade. Eu tenho certeza de que qualquer um de nós, se alguém dissesse assim, ó, lá na África Setentrional tem um lugar, uma gruta, onde sai uma água, ali na África Setentrional, uma água, se você beber aquela água, você vai ser verdadeiramente feliz.
e a pessoa aqui no Brasil não venda tudo o que tem, trabalhe durante anos, juntando dinheiro, comendo migalhas para juntar dinheiro, para poder viajar até a África, e mesmo que ele vá a pé até essa gruta, ande quilômetros, dias, sob o risco de ser engolido por feras, ou ser assaltado, de alguma maneira aviltado ali, ele não gaste toda a sua energia e passe anos, então, se preparando para chegar nesta gruta e beber desta água. Se tivesse esse lugar, se fosse assim, certamente muitas pessoas do mundo inteiro fariam tudo o que fosse necessário para ir para essa gruta, para tomar um pouco dessa água e ter o seu coração preenchido com verdadeira felicidade. Mas essa gruta não existe. E interessantemente, apesar da dificuldade que seria se ela existisse, porque sempre teria alguém explorando, você teria que, de repente, fazer uma caravana, ou sei lá, hoje estaria um comércio muito forte em cima dela, mas você faria tudo para chegar lá, não tem esse lugar, e é muito mais fácil, porque é um lugar de encontro com Deus, que, pela graça do Senhor, hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus, pode ser em qualquer lugar, não nesse monte, mas em espírito e em verdade, disse o Senhor. Nós desprezamos. Só porque não é difícil. Só porque eu não tenho que andar quilômetros. Passa um ônibus na porta. Alguém vai buscar. Ou você tem carro. Tá frio. Não, tá muito calor. Tá muito calor. Eu nem jantei. Justo hoje, que é o dia do final do campeonato. Tem alguém em casa. Qualquer desculpa é válida para nos tirar a bênção do privilégio que é estar reunido como povo de Deus para o momento do encontro. E na nossa segunda-feira, terça, quarta, quinta, a gente fica reclamando, porque eu não sei, falta alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo. Porque a gente não valoriza o que realmente pode trazer felicidade intrínseca, de dentro para fora. A gente não valoriza. O salmista, portanto, provoca todos nós com o seu cântico. A proposta é: se alguém quer ser realmente feliz, precisa se voltar para o seu Criador. Deus determinou que o nosso encontro com Ele se desse através, única e exclusivamente, por Jesus, que nos salvou na cruz. Depois da ressurreição de Cristo, o lugar do encontro mudou do templo ou do tabernáculo para o povo de Deus, a igreja. Esse ajuntamento santo. Trocar isso por qualquer outra coisa é escolher o caminho da infelicidade. Viver para Deus é fazer o que Ele mandou, da forma como Ele mandou e por que Ele mandou.
Mas não é possível sem a mediação de Cristo. Ele mesmo disse que ninguém iria ao Pai se não fosse através dele. Isso significa que não existe verdadeira felicidade sem uma entrega incondicional, e aí eu estou enfatizando o incondicional, da nossa vida para Jesus. E só a partir desse encontro poderemos viver para Deus, buscando junto com os nossos irmãos a sua presença dadivosa. Sabe, irmão, a proposta do salmista é que você, já que ele não podia fazer isso, aproveite o momento do encontro. Valorize isso. Troque qualquer outra coisa para estar na presença de Deus, que no Novo Testamento é na reunião do povo de Deus, a igreja do Senhor. Você quer ser feliz? Viva para Deus. Ouça o que Deus tem para você. E viva assim. Então, quando ele diz que é para a gente se reunir, então é para a gente se reunir. Quando ele diz que é para a gente louvá-lo, então é para a gente louvá-lo. Eu não sei quanto a você, mas não estar na presença de Deus, o salmista diz, é perder tempo. É buscar felicidade onde não existe. É tentar achar um caminho de encontro que não há. Então, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê sempre esse privilégio. E que a gente aproveite o privilégio, o máximo. Senhor, quantas vezes nós abrimos mão de encontros, de cultos, de momentos de adoração, para ficarmos em casa, sem fazer nada, assistindo televisão, ou mesmo passeando na internet. Quantas vezes nós abrimos mão por causa de colegas, parentes, visitas em nossa casa? Quantas vezes, Senhor, por causa de bobagens sazonais que aprendemos a gostar, mas que na verdade não nos edificam. São prazeres transitórios e rápidos, que ao invés de nos concederem, roubam de nós a energia. No outro dia estamos cansados, exaustos, sem motivação. E nós queremos, nesta noite, clamar o teu perdão. E juntamente com o salmista, aprender a valorizar. E que a nossa alma também anseie pelo momento do encontro. Todo domingo, todo dia que tivermos essa oportunidade, que nós não possamos perder ou trocá-la por qualquer outra coisa. Dá-nos, a Deus, perceber que o Senhor é o nosso sol, que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor é aquele que fez em nós habitação através do teu Espírito Santo, para nos
conduzir para mais perto de Ti. Então, dá para o Teu povo, dá para cada um de nós individualmente, a nós como famílias, a nós como Tua igreja, a consciência do privilégio que é podermos cantar louvores e bendizermos o Teu nome, enquanto o Senhor fala ao nosso coração e nos equipa para sabermos enfrentar as dificuldades que certamente virão sobre nós. Que seja como for, nada, nem ninguém possa nos afastar ou tirar de nós o objetivo de servir ao Senhor. Nós rogamos por Tua misericórdia, por Tua graça, em nome de Jesus. Amém.